Olá! O trabalho tem como primeira autora Amanda Rodrigues Lopes, estudante do curso de Música Licenciatura da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e foi orientado por mim, professora doutora Thaís Loboski Aquino, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Bem, o trabalho é um relato de experiência que visa investigar os percursos da ludicidade em 2 momentos de ações docentes remotas dos estagiários na disciplina de Estágio Supervisionado 5 Espaço Escolar da EMAC UFG. O estágio aconteceu no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, também da UFG. No relato, analisa-se de forma mais específica como recursos relacionados à ludicidade e às metodologias ativas estiveram presentes e de que maneiras tais recursos contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem de todos os envolvidos. A proposta esteve baseada no tema gerador As Pastorinhas e se desenvolveu no transcorrer do 2º semestre de 2021. Agora, Amanda irá explicar para nós com mais detalhamento como foi desenvolvido o trabalho, a partir de qual metodologia e também quais foram os resultados passíveis de serem observados. É com você, Amanda. Dito isso, vamos conhecer um pouquinho sobre o CEPAI e sobre a disciplina Estágio Supervisionado 5 Espaço Escolar. O CEPAI é o antigo colégio de aplicação da UFG. Ele foi reformulado em 1994 e recebeu o nome de Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Já no PPC do CEPAI, o CEPAI traz que um dos seus objetivos principais é propiciar aos seus alunos a capacidade de compreensão e transformação da realidade através da assimilação de conteúdos produzidos ao longo da história. E traz também um pouquinho sobre a importância e relevância dos estagiários como seres ativos. Mas todos fomos pegos de surpresa com a ocorrência da pandemia de Covid-19 e, além de sabermos de todas as implicações políticas, sociais e de saúde causadas pela pandemia, houveram também implicações para a área de música. A UFG e o CEPAI adotaram o ensino remoto emergencial, ou seja, todo o processo de ensino-aprendizagem passou a ser mediado por essas telinhas aqui. Isso significa que realizar a prática de canto coral com as crianças passou a ser praticamente impossível em função do delay gerado pelos aparelhos, pela instabilidade de internet e por questões técnicas. O contato entre professores e alunos diminuiu drasticamente e o uso da corporalidade também, à medida em que se tornou muito mais difícil fazer exercícios corporais através de janelinhas como essa. Mesmo assim, as aulas de música na Escola Campo ocorreram em 2 dias, às quartas-feiras e às quintas-feiras. Às quartas-feiras, as aulas aconteciam sempre das 8 às 8h45. E era nesse momento que havia a chamada aula de música voltada para aspectos gerais do som. Já na quinta-feira, os alunos da Escola Campo tinham aula de música com o foco de trabalhar a execução do instrumento. No caso, o instrumento escolhido foi a escaleta, mas esse não é o foco do nosso trabalho. Após a aula de quarta-feira, os estagiários se reuniam com as professoras supervisora e orientadora para discutir como foi a atuação dos estagiários em campo, como foi a aula, o que poderia ser melhorado, o que houve de bom, o que não houve de bom, enfim, para refletir sobre a ação docente que tinha acabado de acontecer. Já na quinta pela manhã, acontecia um encontro apenas entre os estagiários e a professora da disciplina de Estágio Supervisionado 5. Esse encontro tinha o objetivo de discutir os referenciais teóricos da disciplina e também refletir sobre as próximas ações docentes dos estagiários que ocorreriam nas aulas subsequentes. Nas aulas de quarta-feira de manhã, além de trabalhar conteúdos ligados aos aspectos gerais do som e de trabalhar conteúdos ligados ao letramento musical, foi escolhido um tema gerador.
No período em questão, o tema gerador escolhido foi As Pastorinhas, que é um alto que faz parte da festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. O tema foi escolhido em função de um projeto de extensão que é parceria da EMAC, da UFG, e do CEPAI, também da UFG, que é intitulado No Palco da Sala de Aula, Musicalidades Goianas. Esse projeto surgiu em 2020 e ele tem como objetivo valorizar as múltiplas musicalidades goianas e vinculá-las ou associá-las ou articulá-las com contextos escolares, contextos digitais, contextos sociais, etc. Inclusive, esse projeto foi premiado no 2º concurso audiovisual de extensão da UFG. Nessa aula de quarta, percorremos primeiro conteúdos mais ligados ao letramento, como, por exemplo, a pauta musical, a clave de sol, o conceito de melodia, o conceito de escrita na pauta musical. Fizemos alguns exercícios, algumas leituras. Depois partimos para a nossa primeira viagem à cidade de Pirenópolis. Claro, essa viagem infelizmente não pôde ser presencial, então ela precisou ser através do aplicativo Google Street View. E depois de visitar a cidade de Pirenópolis, através desta pequena janelinha, chegamos às pastorinhas. Vamos falar então de 2 ações docentes realizadas pelos estagiários da disciplina, a primeira e a última delas. A primeira tinha como objetivo apresentar o enredo das pastorinhas e destacar a sua importância para a região de Pirenópolis. Para isso, a estagiária optou por utilizar um jogo. Ela separou então os alunos da turma em 2 equipes, utilizando lenços nos braços para representar as cores dessas equipes. Haviam as equipes vermelha e azul, em analogia às cores utilizadas nas roupas das pastorinhas quando elas estão no palco. E o aqui tão falado Alto das Pastorinhas tem origem natalina e surgiu no nordeste do nosso país. Ele começa a ser encenado aqui em Pirenópolis mais ou menos no ano de 1922 e ele passa a integrar então anualmente a festa do Divino Espírito Santo. Durante a apresentação, as pastorinhas são divididas em 2 cordões, o cordão vermelho e o cordão azul. A história fala das pastoras que estão ali no campo, comemorando e dançando. Quando elas ficam sabendo do nascimento do menino Jesus, elas decidem ir até lá para adorar o menino Jesus. Mas no caminho aparece a figura do diabo, que na história é representado pelo personagem Luzbel. O diabo tenta seduzir a contramestra, mas é impedido pela figura do anjo. Muita coisa acontece. Na volta para casa surgem também os personagens alegóricos, por exemplo, a fé, a esperança, enfim, não vou dar mais detalhes. Quem tiver interessado, dá uma pesquisada, pois é super interessante. O fato é que as crianças acertaram todas as perguntas do jogo e que o jogo foi fundamental para conseguir transportá-las para o nosso objetivo, que era as pastorinhas. E esse negócio de fazer música com o corpo, buscar meios alternativos de se ensinar música, de se procurar ensinar música por vias muito distintas, ele vai surgir principalmente a partir do século XX, com as chamadas metodologias ativas, que vão trazer uma nova visão do aluno e uma nova visão de como se ensinar música. Infelizmente, ainda hoje, é difícil e raro a gente conseguir ter aulas em que a gente faz música com o corpo todo. Mas, como rapadura é doce, mas não é mole, a nossa busca não terminou. Na última ação docente, a estagiária decidiu fazer um jogo.
Nesse jogo, a colaboração era coletiva e o objetivo era levar a pastorinha que se perdeu até o local da apresentação dela. Cada pergunta respondida corretamente permitia que a pastorinha andasse uma casinha e se aproximasse cada vez mais do objetivo, que era chegar até o seu local de apresentação. Além disso, a estagiária expôs para as crianças a parte B da canção Boa Noite, Meus Senhores, que é a canção de abertura do Alto das Pastorinhas e que já vinha sendo trabalhada com as crianças há algumas aulas. Mas até então nós não tínhamos executado a parte B da canção. Então ela expôs a parte B da canção e propôs movimentos, gestos simples, por exemplo, esse, que eram executados a cada 1 ou 2 tempos da música. Mas em algumas partes da música ela decidia fazer uma pausa. Isso foi explicado antes, claro. Cada vez que ela fazia a pausa, ela precisava conferir se as crianças pararam no mesmo movimento que ela ou se pararam no movimento certo. Depois que elas cantavam um pedacinho, elas voltavam e respondiam uma pergunta para a pastorinha andar mais uma casinha e chegar mais perto do objetivo. Depois, quem quisesse poderia cantar um pedaço da música que aprendeu. E esses três momentos iam se alternando no jogo que a estagiária propôs. Então a gente tinha momentos de colaboração coletiva, momentos em que ela tinha que corrigir os movimentos que as crianças faziam, mas era tudo de maneira muito leve, tudo muito sorridente, as crianças estavam muito brincando, mas muito atentas. E havia também uma disputa para saber quem que ia cantar a parte nova da canção que elas tinham acabado de aprender. Então, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu fazer com que todo mundo arrastasse a cadeira para trás, se levantasse, se afastasse um pouquinho da tela para fazer os movimentos, ao mesmo tempo em que as crianças cantaram, se divertiram, mexeram o corpo, enfim. Por mais que o processo tenha sido majoritariamente de escrita e de leitura, ao longo do semestre todo, houveram esses momentos nos quais a ludicidade foi fundamental e esteve presente de forte maneira. Houveram também alguns recursos audiovisuais. Durante o semestre rolou vídeo de estagiário cantando, vídeo de estagiário cantando, vídeo de banda marcial tocando a canção Boa Noite, Meus Senhores, rolou apresentação ao vivo utilizando violão, piano, escaleta, enfim, trompete. Todos os envolvidos participaram de maneira ativa do processo de ensino-aprendizagem. Os pressupostos da pesquisação estiveram presentes ao longo da disciplina de estágio supervisionado 5 e das ações docentes dos estagiários. Os problemas que aconteceram foram levantados, discutidos e refletidos para que não voltem a acontecer futuramente. E com o encerramento do semestre ficaram 2 coisas. Primeira, vontade de conhecer essas crianças presencialmente. E segundo, a certeza de que o perfil dos estudantes egressos do curso de música tem sido alcançado e traçado de acordo com as expectativas. Obrigada e até a próxima.